Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nesta terça-feira, das 11 horas ao meio-dia, nesse nosso horário da 4ª temporada do Fora da Curva. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook/Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. Está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei do Senado, PSL, que endurece a já vigente lei antiterrorismo de autoria do Executivo e aprovada em março de 2016 com diversos vetos da então presidenta Dilma Rousseff a trechos que apontassem riscos contra movimentos sociais e populares. Na época, a justificativa para a sanção da lei número 272/2016 era de que o país precisava adequar os seus procedimentos contra o terrorismo, tendo em vista a realização no país de eventos internacionais de grande importância, como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Antes mesmo da aprovação da norma e quando ainda tramitava no Senado, um outro projeto de lei que visava tipificar o crime de terrorismo no Brasil, diversos membros da sociedade civil e movimentos sociais já apontavam então que a mudança na legislação simbolizava um grande retrocesso político. O PLS 499/2013, apresentado em novembro de 2013, sob a autoria do senador Romero Jucá, do MDB, foi bastante criticado tanto pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, como pela Organização das Nações Unidas, a ONU, já naquela época. Segundo a ONU, as leis e atitudes adotadas pelo governo para conter protestos sociais nos meses que antecederam a Copa do Mundo violaram os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Já o entendimento da OAB era de que os tratados e as convenções sobre terrorismo dizem respeito ao ataque às instituições democráticas, como o parlamento, o judiciário, com ofensas aos postulados da democracia. Hoje, nesse cenário pós-eleições, volta à pauta do Congresso Nacional o PLS 272 de 2016, apresentado pelo senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul. 5 meses após a aprovação da lei antiterrorismo e que visa alterar justamente os pontos vetados pela presidenta Dilma Rousseff na sanção dessa legislação. O texto, que estava parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado há mais de 2 anos, estabelece punição para quem recompensar ou louvar pessoa, grupo, organização ou associação pela prática de crime de terrorismo e sugere a tipificação do terrorismo quando a ação criminosa tiver por objetivo coagir autoridade, concessionário ou permissionário do poder público a adotar determinada conduta. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: querem acabar com os movimentos sociais?
Para responder esta e outras questões, nosso programa conta com a participação de Joana Santos Ferreira, diretora-geral da equipe Escola de Formação Quilombo dos Palmares. Bom dia e seja bem-vinda, Joana. Bom dia, Manina, e todos os ouvintes do Fora da Curva. Contribui também com o nosso debate Marco Mundaini, professor de Serviço Social da UFPE e pesquisador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais, NEPS. Bom dia, professor Marco. Bom dia, Manina, bom dia aos ouvintes e aqueles que acompanham o programa pelo Facebook. Conosco também na nossa bancada o jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas e a todos, é sempre um prazer estar aqui. E a gente começa o nosso programa questionando, na opinião de vocês, esse projeto de lei de endurecimento da lei antiterrorismo que ganhou força no Congresso Nacional, o que esse projeto de lei representa para os movimentos sociais? E aí eu começo com o professor Marco Mundaini. Bom, em primeiro lugar é preciso observar que a aprovação sob iniciativa do Executivo Federal em 2016 da lei antiterrorismo, no então governo Dilma, já foi um equívoco. Equívoco porque o Brasil não conta na sua história com ações terroristas, né? Então, na verdade, a própria aprovação, volto a dizer, sob iniciativa do Executivo Federal da lei antiterrorismo lá em 2016 foi um grande equívoco e, fazendo uma leitura retrospectiva, é responsável por abrir um espaço para tudo aquilo que a gente tem acompanhado recentemente, que são as inúmeras tentativas de fazer com que aquela lei, na verdade, seja utilizada também para coibir a ação, a prática dos movimentos sociais. Bom, a gente vai discutir durante todo o programa as armadilhas que estão sendo propostas. Dia 31 de outubro, a bancada de oposição, quer dizer, a bancada de oposição ao atual governo e ao futuro governo no Senado conseguiu fazer com que a votação sob relatoria do senador Magno Malta não fosse feita naquele dia, né? E vai se abrir uma audiência pública. Isso a gente vai conversar no decorrer do programa, mas é preciso perceber que existem vários sintomas, né? Várias expressões do jogo político do segundo semestre para cá, que mostram claramente uma tentativa evidente, né, de calar os movimentos sociais, de reprimir os movimentos sociais, a começar pela tristemente famosa expressão do futuro presidente da República, de que acabaria com todos os tipos de ativismo. Junto a isso, também igualmente tristemente famosa fala por telefone para os apoiadores da sua candidatura na Avenida Paulista, dizendo que aqueles que fizessem oposição vermelha ao seu governo iriam para o exílio, para a cadeia ou para a ponta da pedra, ou seja, seriam torturados. Por fim, é preciso analisar todas essas alterações que estão sendo propostas, que são extremamente perigosas, dentro de um contexto em que vários representantes do governo, inclusive o futuro ministro da Ciência e Tecnologia, de necessidade de combater o inimigo externo, mas também o inimigo interno, numa clara e evidente referência à Lei de Segurança Nacional, doutrina de segurança nacional, que nós imaginássemos que já tivesse ido para o lixo da história, mas, como nós podemos perceber, é mais viva do que nunca. Joana? Manina, queria também reforçar aqui duas questões. Uma, a partir da pergunta, o que tem a ver, o que impacta nos movimentos sociais, além desse resgate que o professor coloca, não é tentativa, mas são iniciativas, sobretudo do executivo, que é lamentável fazer essa política em contramão às conquistas de direitos, né? E às lutas dos movimentos sociais, que essa sim é histórica, né?
ações de terrorismo não consta na história desse país, como disse o professor, mas as lutas pelas conquistas dos direitos, as manifestações, as pautas reivindicativas, isso sim é histórico. Inclusive, nós estamos num patamar agora de agenda que é de 30 anos de aniversário da Constituição Brasileira, que é de 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso vai numa contramão do Estado democrático desse país. Eu acho que isso tem que ser reforçado no sentido de entender o que tem a ver todas essas iniciativas do Legislativo que tem a ver com posturas políticas, né? E aí criminalizar mesmo os movimentos sociais. E não é à toa que a gente está falando de tempo e também de sujeitos, porque se de um lado a ala conservadora desse executivo faz esse tipo de projeto-lei, as instituições democráticas de luta histórica nesse país, a exemplo da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, e da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, já se posicionaram com notas, trazendo debate para a sociedade no sentido de dizer que as emendas a essa lei, que é o mais grave, agora em 2018, é no sentido de conceituar o que é terrorismo, na perspectiva dessas criaturas aí. Então, conceituar o terrorismo não é para o sentido da segurança pública, né? Que seria a segurança para a população em caso de ações de terrorismo, mas seria para enquadrar. Então, enquadrar os movimentos sociais, colocando no conceito da emenda da lei as manifestações reivindicatórias, as conquistas de direitos como terroristas. Então, esse é o grave problema, né? Que é assim, por isso que há um debate hoje exatamente dia 20 de novembro, que é um dia significativo também na história de luta dos movimentos. Hoje é o Dia da Consciência Negra. E hoje, mais do que hoje, é uma expressão do debate contra o racismo, né? De toda essa violação de direitos que existe na agenda da sociedade e que, infelizmente, o executivo, parte desse executivo, que tem sido muito grave porque tem se afirmado, né, essa linha conservadora e de muito risco para os movimentos. Sérgio? Só mais um outro aspecto que essas propostas de mudança na lei antiterrorismo, até a existência de uma lei antiterrorismo, acho que é o ápice que a gente chega e esse ambiente que propicia isso, a eleição de um presidente que durante toda a sua campanha já deixava claro que esse seria o comportamento dele ao chegar, esse endurecimento e essa criminalização dos movimentos sociais foi dito expressamente, mas o ambiente que possibilitou chegar à presidência da República um programa desse tipo, isso já vem gestado há muito tempo, sabe? E nessa minha fala aqui, eu queria mostrar de um desses aspectos que diz respeito à minha atuação profissional e a nossa aqui, que é a participação da mídia tradicional. Eu acho que o símbolo disso, e eu trabalhei muitos anos em jornal e vi e participei de cobertura dessas coisas, acho que o símbolo de que inicia isso é quando tem um protesto do movimento social que o aspecto abordado é o caos que causa no trânsito. Parece uma coisa simples, mas a partir dessa pequena forma de interpretar, quando um movimento social vai e obstrui uma via para chamar atenção, a mídia vandalismo, nunca... né? É sempre abordado como vandalismo, como o trânsito, o transtorno. Nunca se aborda o que levou aquilo ali. Então, a partir dessa pequena distorção que vai ali, que quase ninguém percebe, você tem um processo de criminalização que foi feito há anos e anos com talvez o MST e agora o MTST, são símbolos dessa coisa. Sempre foi tratado de forma de criminalização, de como sendo uma coisa negativa para a sociedade. Então, quando chega, isso vai se acumulando ao longo do tempo, você cria um ambiente que possibilita a sociedade, de maneira geral, aceitar isso de forma natural. Uma naturalização da criminalização dos movimentos sociais. A partir disso que tu acabou de falar, não é?
uma das armadilhas presentes numa das emendas à lei antiterrorismo diz respeito a cerceamento das liberdades individuais em função de ações políticas, de motivação política, ideológica. O que isso significa? Que os chamados travamentos levados a cabo pelo MTST, pelo MST, na verdade por qualquer tipo de ação, por exemplo, eu estava vindo para cá, havia um protesto ali na saída do Pina, tinham mais do que 10 pessoas que reivindicavam a convocação dos concursados na área de saúde, não sei se do município ou do estado. O que isso significa? Que a famosa frase de que uma ação como essa de travamento, de interrupção do trânsito, atinge as liberdades individuais, em que sentido? O direito de ir e vir, que é um direito individual, faz parte da tradição dos direitos individuais. Acho que nada tem a ver com esse sentido da locomoção do trânsito. O direito de ir e vir, quando surge lá no século XVII, na verdade diz respeito à livre comercialização, a liberdade das práticas, mas da forma como acabou sendo colocada culturalmente, ela inclusive, aparece como direito de vir, que significa exatamente o deslocamento de pessoas que estão dentro dos seus automóveis se deslocarem. Então, vejam só, esse grupo que hoje está ali no Pina, né, travando uma das pistas da saída, exigindo seus direitos, eles podem ser, caso seja aprovada essa lei, podem pagar com pena de prisão pelo fato de estarem atentando contra as liberdades individuais do cidadão comum. E me parece que eu não conheço ainda a fundo, até porque ainda está em discussão sobre como vai ficar a lei, mas me parece que você também dá um poder muito grande à autoridade policial de decidir se isso é terrorismo ou não, né? Isso me parece ter um grau de subjetividade que fica ali, que você acaba assim, cada autoridade vai ficar com um poder de dizer, não, isso aqui é terrorismo, ou seja, se aquilo ali, um líder político local no interior, ele acaba tendo autoridade ali de decidir que seu adversário é um terrorista. Sabe, isso isso vai se projetando em várias situações, né? Então, tem a disputa aí do conceito de movimento e de protestos também, que isso de disputa no sentido do que vai para a sociedade no geral. Então, dos exemplos que vocês estão colocando, dos protestos, de fechar a rua, do trânsito e da dimensão coletiva da garantia dos direitos humanos. Então, isso vai, por exemplo, para as ações de proibições nas escolas, né? Nas escolas, a escola sem partido, a escola que aí a contraposição dessa política seria a escola sem mordaça, porque isso são proibições que, no conceito de quem propõe a lei, isso se configura como terrorismo. Então, parece um absurdo dizer isso, mas é entre o que os alunos recebem na escola como conhecimento, como projeção mesmo de vida, e as proibições de que não pode ser assim. Então, esse conceito de terrorismo, ele cabe a quem é de interesse. Então, nós estamos falando de uma lei que é do período aí de 2013, 2014, 2015 e 2016, que culminou com o golpe de forma simbólica, porque o golpe, ele continua, né? Ele foi orquestrado de todas as formas, com a mídia, com a participação do setor conservador da política, né? Até a eleição de um presidente que não representa esses anseios da sociedade. Então, é um golpe político articulado inclusive com continuidade. Com continuidade um do judiciário, né? Que faz essas conceituações a partir do seu lugar de grupos de interesses da política. E aí coloca na vala comum a própria política, o próprio fazer político disso, né?
Então, uma lei dessa é antiterrorista mesmo para quem faz para a gente, né? Bom, gente, o relator desse projeto de lei que altera esses termos da legislação antiterrorismo é o senador Magno Malta, do Paraná, e que não foi reeleito, mas ele é um dos principais articuladores e está do Espírito Santo, Magno Malta, tá certo, do Espírito Santo. E ele está articulando isso, não é? Para que realmente essa lei seja aprovada. Bom, tendo em vista a importância social desse debate em torno da lei, foi feita, né, está sendo planejada uma audiência pública que foi convocada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado para tratar do tema. Contudo, o relator da proposta, Magno Malta, disse que era contra a sua realização, alegando que o tema já foi debatido e que o projeto não era novo. Então a gente pergunta, por que tanta pressa para aprovar essa lei? Professor Marco Mondaini. Eu acho que o clima político, né? Tem que se aproveitar o clima político, que é exatamente esse, das bandeiras levantadas pelo candidato Jair Bolsonaro e por todo o conjunto da sociedade que o apoiou, e que ainda se encontra em vigor. Quer dizer, o discurso que na verdade é um discurso de apologia à violência, né, que gira em torno da candidatura Jair Bolsonaro, implica o endurecimento das penas, implica o aumento do número de crimes previstos em lei, né? Na verdade, um processo de penalização, né? De substituição do Estado assistencial brasileiro por um Estado puramente penalizador. Então, acho que o objetivo do senador Magno Malta, na verdade, aproveitar essa oportunidade, né? Em que ainda não baixou a poeira de todas aquelas questões que foram levantadas por Jair Bolsonaro. Quer dizer, Jair Bolsonaro hoje se encontra sob os holofotes constantes dos grandes meios de comunicação, não é? E já no início do governo, porque a lei inclusive prevê punição como terrorista daqueles que organizarem atos contra o governo, protestos contra o governo. Então, veja, na verdade, a criminalização da oposição. Quer dizer, qualquer tipo de opositor é um terrorista em potencial. Então, eu imagino que, da mesma forma como a Escola Sem Partido, o objetivo é aproveitar agora, né, que é um momento ainda que os apoios são muito grandes, né, e, na verdade, iniciado o governo, ele já ter aparado determinadas arestas. Agora, só para complementar, o papel do STF vai ser fundamental, tanto na limitação das alterações da lei antiterrorismo, como da Escola Sem Partido, que não são duas coisas distintas, fazem parte de um mesmo pacote, não é? Vai ser fundamental, assim como a votação do projeto que já estava em vigor em Alagoas, né, representa o fim do projeto do Escola Sem Partido, da forma como ele se apresenta agora. Uma medida do STF, caso seja provocado, sobre a constitucionalidade ou não das alterações, caso ela seja aprovada, vai ser de fundamental importância para que esses retrocessos numa lei que já é um retrocesso por si só, não se torne uma grande ameaça a pairar sobre todos nós que faremos oposição durante os próximos 4 anos ao governo Jair Bolsonaro. Gente, a organização não governamental, artigo 19, que acompanha a defesa e a promoção do direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em todo o mundo, já alertou diversas vezes que o ímpeto do legislativo brasileiro para criminalizar a atuação dos movimentos sociais e manifestantes é evidente e que não cabe ao Estado brasileiro regular quais formas de protestos são permitidas ou não, sem levar em consideração que o exercício desse direito encontra respaldo em uma série de parâmetros do direito internacional. Dessa forma, vocês acreditam que esse projeto de lei que endurece a legislação antiterrorismo brasileira pode fomentar futuras perseguições políticas? Joana?
Futuras não, já estão acontecendo na prática, né? Assim, desde das proibições, as perseguições e morte de lideranças de movimentos sociais, sobretudo na área rural, né? Nas áreas indígenas e nas ocupações urbanas. Não é à toa que o MST e o MTST são os sujeitos aí que estão de linha de frente para esse tipo de iniciativa do fascismo, né? Não é só conservadorismo, é uma orquestra aí política muito forte. Então, desses sujeitos, acho que já existe essa tentativa, inclusive esse processo da votação dos projetos agora, é para que essa legislatura que termina agora em dezembro, que de forma irresponsável e desrespeitosa com a sociedade, que a gente sabe que eles não trabalham o ano todo, não vão trabalhar no final do ano, no Congresso e no Senado. Então, é para passar o rodo, é para passar os projetos de interesse para criminalizar a oposição mesmo, né? Para não ter voz. Inclusive, nos próximos quadros aí políticos, a gente renovou, aumentou oposição no Congresso, mas no Senado a gente não aumentou. Então, tudo isso é risco para a gente. Então, quanto mais cedo passar esse tipo de projeto, favorece as bancadas fascistas e favorece o governo fascista também. E endurece nessa relação com os movimentos sociais, que é de perseguição, que é de morte de lideranças, né? É a ditadura de 64 de outra forma, né? Com outra roupagem, né? Se não matavam na frente, no pau de arara, mas mata com tiro na hora as lideranças. E fica por isso mesmo. E é nas periferias da cidade, é com a população negra, né? A juventude negra que está sendo exterminada. Então, os movimentos sociais, ele compõe também esse leque de conceito e de pessoas que o formatam, né? Que o faz agir. Então, desses sujeitos, nós mulheres, eu sou feminista, do movimento feminista, a gente sempre esteve e vai estar na rua com o ativismo feminista, que é no sentido da gente manter a resistência, né? Porque a oposição sempre teve, né? No país. Então, agora dizer que não vai ter oposição não é o governo que dá esse intimato. Então, nós que somos oposição, nós que somos movimento, a gente tem esse desafio de manter a resistência sempre, não deixar ninguém para trás. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. Vamos ouvir a pró-reitora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Cristina Nunes. A Rádio Paulo Freire se configura como mais um espaço extensionista dentro da universidade. Paulo Freire, para nós na Universidade Federal de Pernambuco e para a extensão universitária, ele é uma pessoa muito importante. Além de ter sido professor dessa casa, ele está na origem da extensão da UFPE. Então, esse espaço que pretende reunir os vários projetos de extensão em diálogo com a sociedade, essa é a essência genuína de todas as ideias que permeou Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Programa Sexta Frequência. Sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional.
Eu sou o Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Grande base da programação da TV Universitária, dos esforços que ela sempre fez, foi em prol da cultura popular do nosso povo. Parabéns, TVU do Recife! Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta ao programa Fora da Curva. Você também pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e também pela Universitária AM 820 e pela internet. É só acessar facebook.com/Programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe, divulgue o nosso programa. O Fora da Curva, olha, será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9h da noite. O Fora da Curva de hoje quer saber: querem acabar com os movimentos sociais? Desde o resultado das urnas do segundo turno, que os movimentos sociais sentem-se ameaçados pelas possíveis investidas do próximo governo. Nesse cenário de tanta insegurança e incerteza, grupos já se articulam entre estudantes, gestores de universidades, advogados e jornalistas para a resistência em defesa dos direitos de expressão e também de não concordar com as versões oficiais do governo. Temos visto uma articulação de diferentes grupos e partidos políticos desde a campanha para o segundo turno. Setores divergentes passaram a se unir cada vez mais para defender a causa da resistência. As redes sociais têm sido um espaço amplamente usado para divulgar frases como: se fere em minha existência, serei resistência. Qual a importância de relações mais próximas com personalidades políticas diferentes nessa nova fase da democracia brasileira? Professor Mundaini. Os tempos vão ser muito difíceis, mas dando prosseguimento a um processo que se inicia lá em 2013. A gente vive uma escalada que acabou transformando o diálogo entre setores que pensam de maneira diferente, projetos de sociedade, né? A gente tem assistido a um processo em que essa capacidade de argumentação, contra-argumentação, vai se tornando progressivamente mais difícil. Acho que a gente chegou a um momento de inflexão que vai se exacerbar a partir de 1º de janeiro de 2019. A gente falava no final do bloco passado sobre a oposição, né? Sobre o significado de ser oposição no Brasil a partir de agora. Se a gente pensar historicamente que o Brasil não é, só para falar da história republicana brasileira, o Brasil não é um país em que quem perde a eleição aceita tão facilmente se tornar oposição. Dizendo de outra maneira e melhor, aqueles que perdem geralmente são cooptados ou se aproximam daqueles que são eleitos. Há uma tendência, logo depois da vitória de um candidato, de aproximação de um setor daqueles que foram derrotados, que vão ganhar benesses aqui e acolá. Se a gente pensar que esse processo vai ocorrer, né, que vai ocorrer uma migração também em função da cláusula de barreira, vai haver uma readequação, uma reorganização partidária dos deputados, né, principalmente dos deputados.
Se a gente pensar que isso vai ocorrer e que, para além disso, outros candidatos que fazem parte não da base de governo do candidato Jair Bolsonaro, eu estou falando aqui especificamente de prefeitos, né, que vão também ser cooptados, né, pela candidatura, pela presidência do Jair Bolsonaro. E se a gente somar isso, a ideia de que a oposição vai ser perseguida, né, inclusive dentro dos marcos da lei antiterrorismo, a tendência é que haja um sufocamento do ser oposição. Quer dizer, vão se restringindo os espaços de oposição. Por isso é fundamental a construção de redes, como você fez referência, que, digamos, deixe para um segundo plano as divergências históricas que existem entre partidos, organizações, centrais sindicais, porque eu acho que existe um ponto em comum, que é a defesa da democracia e dos direitos. Joana Santos, como é que você analisa isso? Esse diálogo entre áreas diferenciadas e que agora, por conta desse contexto, precisam dialogar? Então, acho que esse é um período desafiador demais nas nossas vidas, porque a nossa militância é nossas vidas também, né? Porque o que está em jogo aí é a violação dos direitos humanos, é a vida das pessoas. Então, é a vida das pessoas mais pobres, a vida das pessoas que estão nas periferias, a vida das mulheres, que são maioria nessa população, a vida da população negra, a vida da população ribeirinha, que vive em péssimas condições ao redor dos rios, né, das marés, a vida da população LGBT, a vida da juventude de periferia. Então, somos maioria. Então, eles decidiram acabar com a gente, mas a gente decidiu resistir. A gente decidiu resistir porque essa luta nossa é numa matemática menor de 60 anos, né? Então, esse governo que não nos representa, porque essa oposição chegou no segundo turno com 47 milhões de votos. Isso é um número significativo, é quase a metade do eleitorado, né? Então, esse número significativo representa uma configuração aí de juntar forças no campo democrático, né? Tá em jogo aí esse discurso, essas conversas da esquerda se reencontrar, se redefinir, fazer autocrítica. É verdade, para todos nós, de qualquer campo, nesse campo da democracia, da defesa da democracia, o desafio vai ser esse constante, seja a partir dos lugares onde temos o trabalho da formação política, da mobilização social e da conversa miúda. Esse é um grande desafio que tem trazido nos últimos tempos. Depois do resultado trágico das eleições, a gente passou uns dias choroso, triste, porque é triste mesmo, né? Ter Bolsonaro como presidente desse país é triste. Então, mas esse luto se transforma num verbo concreto, né? De luta. Então, para nós, luto é lutar. Então, essa luta, ela vai se configurar, seja nos lugares do diálogo entre nós, dos partidos políticos, das forças políticas que estão configuradas no poder executivo da política, né? Seja no Senado, seja no Congresso, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal, que os poderes estão constituídos nos lugares onde estão próximos às pessoas. Agora, para além disso, a conversa miúda, que não é necessariamente trabalho de base, mas é ter um trabalho como fez na década de 70, com as comunidades eclesiais de base, como tem feito vários movimentos. Assim, na verdade, os movimentos sociais nunca pararam de lutar. Em determinadas épocas, tem algumas reconfigurações de práticas. Acho que o desafio também é dessas práticas, né? Dos lugares de poder que estamos exercendo, que o poder não é só na institucionalidade da política, né? Então, nos lugares do poder em que estamos também exercendo, com as pessoas, no diálogo com as pessoas, no convencimento e na conscientização, que esse trabalho é árduo.
para nós que estamos nos movimentos todos os dias e com a perspectiva de aumentar a perseguição e de criminalizar essas ações coletivas, porque se dá de fato a reação da violência, né? Se dá de fato a criminalização e morte de lideranças, mas também se dá de fato a união. Então, essa outra perspectiva que saiu logo, acho que 2 dias depois do resultado de ninguém solta a mão de ninguém, que virou uma... Não é só uma frase, né? Mas o significado dela é carregado de muita força para a gente. Ninguém solta a mão de ninguém enquanto a gente estiver nessa situação péssima, né? De condições de vida e que vai piorar. Então, esse vai piorar não pode nos imobilizar, não pode nos entristecer, porque certamente vai ser mais duro, mas tão duro foi a ditadura de 64, tão duro é o golpe e o impeachment à presidenta eleita de forma legítima, tão duro é ter que aceitar Bolsonaro como um presidente legitimado nas urnas, né? Então, essas questões assim de fortalecimento das ações, dos movimentos, mas também das pessoas, porque na sociedade essa dimensão moralista, que não é só moral, é moralista, né? Não é à toa que o Malta, ao encerrar o mandato dele, ele quer pressionar para sair esse tipo de projeto antiterrorista, porque ele vai ser gestor desse governo, né? E numa pasta que estão chamando de Ministério da Família. Desde quando a minha família, a sua família vai ser gerenciado pelo Estado? Diz assim, quem manda na minha família? Quem dita as normas morais para a minha família? É o governo? Então tudo isso está em disputa, em debate, né? E em diálogo entre a gente. A gente vai ter o desafio de repensar estratégias de segurança também entre nós, estratégia de junção, de que tá dado a questão, vamos nos juntar. Como vamos nos juntar? Quais são os caminhos para esse juntar-se, né? A gente falou muito aqui do aspecto da criminalização do ponto de vista jurídico, ou da legislação que está sendo construída para dar respaldo jurídico a essa criminalização. Mas os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, ela está sendo pressionada, está sendo atacada de outras formas também. A Joana falou aqui da questão da segurança, que é uma questão muito importante. A gente tem conversado e a gente Marco Zero Conteúdo como uma organização de jornalismo, a gente conversa com muitas pessoas para fazer essas reportagens. Então a gente tem conversado e dialogado com muita gente. E as pessoas estão assustadas na sua segurança física, pessoal. Mas existe a segurança e a sobrevivência institucional das organizações, que isso também está seriamente ameaçada. Existe a segurança dos dados. A gente já teve prova durante o período eleitoral, o período pré-eleitoral, que as estruturas que levaram esse Bolsonaro ao governo, eles dominam muito bem essa questão das redes sociais, da internet, dessas tecnologias de hoje. E existe uma ameaça muito grande de informação dos dados, das comunicações. Então isso é uma coisa que a sociedade civil tem se reunido e tem formado essa rede para discutir isso e para ter cuidado com isso. E existe um outro ponto muito importante, talvez seja que seja atacado primeiro do que até a questão da criminalização da questão jurídica, que é a segurança financeira. O governo tem instrumentos e tem poder de dificultar o financiamento das organizações da sociedade civil. Isso tem acontecido em outros países. Então é uma questão que a sociedade civil tem que estar junta, discutindo, pensando isso coletivamente, essas questões de segurança e essa questão da segurança financeira. Porque você cortou a forma de financiar. Isso pode ser de uma maneira de financiamento que vem através de organizações, fundações internacionais que ajudam. Vai ter uma maior perseguição, né? Vai ter perseguição.
e inclusive a criminalização dessas organizações. A gente vê isso nas redes sociais já. Quem tem estômago para acompanhar a caixa de comentários aí das reportagens dos seguidores de Bolsonaro, você vê que há muito tempo já existe uma Open Society, por exemplo. O Soros virou sinônimo de o demônio do mundo, né? E então já existe esse ambiente para uma criminalização desses organismos internacionais. A dificuldade de você desse dinheiro que vem de fora entrar no país, isso é uma forma que o Banco Central pode controlar isso. Então existe um mecanismo que ele possa dificultar o financiamento. Agora, queria fazer duas ponderações acerca de segurança e acerca disso que você acabou de falar sobre uma outra forma de também limitar o poder das organizações através da questão financeira. Já a realidade é contraditória. Vamos começar pelo fim, pela questão da forca financeira. Isso pode resultar em novas formas de organização e de solidariedade entre os membros de uma determinada associação. Vejam só, eu vou citar o caso aqui da Universidade Pública Federal, que é o meu espaço. Bom, todas as greves que aconteceram no período Lula e Dilma, não foram poucas as greves que aconteceram nesse período, em nenhuma delas houve corte de ponto. Isso significa que em nenhum momento nós nos reunimos, por exemplo, para construção de um fundo. Eu não tenho dúvida de que daqui para frente a história vai ser diferente. Que o corte de ponto vai ser, se não quase imediato, quase imediato. Isso vai exigir que nós, professores, eu estou citando o caso dos professores, mas você pode usar para qualquer categoria. Isso vai fazer com que todos esses associados, todos esses ativistas, militantes, profissionais, reconstruam novas formas de solidariedade, de organização, de luta. Então é possível que essa ação de uma forca, né, que diminua os orçamentos dessas organizações, associações, etc., possam levar exatamente à reconstrução daquilo que Joana estava falando agora há pouco, né? O trabalho miúdo, eu chamaria de maneira mais sofisticada, esses traços microscópicos, né? Que podem gerar não é uma nova sociedade civil brasileira, né? Mas uma sociedade civil, novas formas dessa sociedade civil que tem que se adequar à realidade. Agora, a questão da segurança, né? Essa vai ser uma questão vital, porque vejam só, nós não vivemos mais um tempo pré-digital. Naquele tempo pré-digital, você fazer uma investigação sobre um determinado ativista militante realmente exigia um X9, um agente do serviço secreto, né, para fazer essa investigação. Hoje, isso é completamente descartável. Porque todas as nossas informações daquilo que a gente publicou, onde a gente deu a palestra, esse programa que a gente está fazendo agora, todas essas informações estão disponíveis. Então, com uma legislação como essa da lei de antiterrorismo, existe material abundante para comprovar que nós somos terroristas. Isso sem nenhum esforço mais acentuado. Então, triste, mas é verdade. Quer dizer, então a própria questão da segurança, ela precisa ser relativizada. Vejam só, é claro, existem casos do nosso conhecimento de lideranças que estão andando com colete, né? Lideranças que estão precisando já dormir, de escolta, de proteção, estão precisando dormir já cada dia numa casa diferente. Pessoas, líderes que mudaram de telefone, né? Então existe uma série de medidas que estão sendo tomadas. Vejam, eu não me lembro, eu participei de algumas reuniões com algumas organizações em que se percebia claramente a diferença do clima. Né, do clima das conversas. Eu estou falando aqui de pesquisa, reunião de pesquisas sobre movimentos sociais, em que havia uma preocupação
com os dados. Havia uma preocupação em onde armazenar os dados coletados sobre organizações, coletivos, etc. Então, a questão da segurança será uma questão vital e, caso essa lei seja aprovada da forma como ela for aprovada, certamente a questão de segurança vai se tornar vital. Agora, em que a gente não consegue mais esconder nada. Eu teria que entrar, eu vou tirar quanto tempo para deletar alguma coisa que já pode ter sido printada. E que você já perdeu, inclusive, o domínio sobre ela. Eu não tenho mais domínio, que está espalhado por aí, que me incrimina nos termos da lei antiterrorismo. Tem essa incriminação do ponto de vista jurídico, que ele pode construir provas a partir... Isso não é coisa difícil. O cara vai lá, pede ao Facebook, ao Google, e ele manda em 48 horas toda a sua movimentação, sites que você visitou, seus contatos, mensagens que você trocou. E isso aí já teve gente sendo incriminada por conta disso. E existe uma outra coisa que aí é por fora do aparato do Estado, que é uma estratégia que tem usado para intimidar os ativistas, para intimidar jornalistas, para intimidar a oposição, que é a destruição da sua reputação. A partir de coisas que ele colhe nas suas redes sociais, e às vezes é a reputação, às vezes é intimidação bruta, pura mesmo. Fotos da sua família que eles escolhem ali, coisas fora de contexto e mentiras que ali eles juntam uma foto com uma mentira e destrói nas redes sociais sua reputação. Então é preciso que todo mundo tem que ter isso, não é só ativista, é uma coisa é uma imposição dos nossos dias. Ter cuidado com o que você coloca nas redes sociais, sabe? E para o jornalismo especificamente tem uma coisa que preocupa muito a gente, que é o sigilo da fonte. O que a gente faz, a gente publica, a gente está falando aqui publicamente, tá todo mundo ouvindo, tá ficando registrado, a gente assina a matéria, a gente faz uma reportagem e tá lá. Mas a gente tem que um princípio do jornalismo, que é uma coisa que é o sigilo da fonte. Muitas vezes a pessoa que passa a informação da gente não pode ser revelada. Às vezes uma pessoa que está dentro do próprio governo, uma pessoa... E ao quebrar essas coisas de comunicação, isso é um cuidado que a gente está começando a ter, não é só expor a gente, mas expor a nossa fonte. Eu acho que isso até tem a ver com quem faz pesquisa também, movimento social. Muitas vezes quem está lá se vindo como fonte de informações para você também tem que ser preservado, né? Posso acrescentar uma coisa? Um minuto. Pois não. Que é também uma das emendas dessa nova lei, dessa nova proposta de lei antiterrorismo. Que é aquela que também caracteriza, imputa a quem acolhe um acusado de terrorismo, de também ser terrorista. Veja o significado disso. É muito comum entre membros da academia, da universidade, dos movimentos sociais, em função da escassez de recursos, de nós acolhermos na nossa própria casa um militante, um ativista que vem de outro estado e ele fica, então, na nossa residência. Um professor que vem dar uma palestra como nós não temos dinheiro para pagar a hospedagem, ele fica nas nossas casas. Isso significa que é grande a lista de possíveis acusações por acolhida de terroristas nas nossas residências. Então, se isso realmente for levado, se houver vontade política, a vontade política protofascista, é possível prender muita gente no Brasil. A gente está falando aqui sobre movimentos sociais. Sérgio trouxe essa informação, né, dessa preocupação da segurança, do sigilo das pessoas. O professor traz esse relato, né, a gente está acolhendo pessoas do movimento social que lutam pela terra, pela moradia, por exemplo, que são movimentos que são colocados na mídia como sendo movimentos e essa prática, ela não se traduz só pelo efeito do dinheiro, do financiamento, mas de uma cultura do acolhimento. Essa que a gente faz de acolher, de receber, é uma cultura para todo lugar que a gente vai nesse país, sobretudo no Nordeste brasileiro, né? Então, isso é um perigo que se traveste também nas estratégias que a gente tem que apontar. Pois é, então dentro dessa possibilidade, a gente está se aproximando já do finalzinho, então são aqueles momentos assim, né, de um ou 2 minutinhos para cada um, dizer como os movimentos sociais, não estão se organizando e vão fazer esse enfrentamento a toda essa situação. Qual é esse respiro dos movimentos sociais? Joana? Acho que a palavra
certo? É o enfrentamento mesmo, né? Que não é de hoje, eu falei aqui antes, e que esse é um lugar também da gente se ressignificar nos lugares, né? Os movimentos sociais podem continuar os mesmos, refazendo as suas práticas. Nesse sentido, acho que as estratégias que têm que ser construídas em espaço de diálogos, né? De forma juntas, reforçar as frentes políticas, né? Dando um espaço da fala e das decisões dos movimentos, mais do que os partidos políticos. Acho que essa é uma grande orientação estratégica, né? No sentido de que os partidos políticos têm seu papel na sociedade, mas os movimentos sociais também têm os seus. Então, no momento que a gente está juntos, de diálogo, mas tem um lugar também das decisões, das definições, das estratégias. Então, essas frentes, a Frente Democrática, a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, acho que elas continuam com seus significados, né, do juntar-se e refazer a forma do estar junto. Essa é uma questão. A outra é essa dimensão que vocês acabaram de colocar aqui, de como pensar porque a gente não faz política sem dinheiro nenhum também, né? Isso é real. Isso é real. Então, as ONGs sobrevivem de financiamento, de projetos, mas o movimento popular não tem dinheiro. Então, a gente tem que repensar fundos entre a gente tem que repensar a forma de solidariedade. Por exemplo, no movimento de mulheres, está muito forte o adoecimento das mulheres. Muito forte. Assim, no Fórum de Mulheres de Pernambuco, posso falar porque eu sou parte desse espaço, são muitas companheiras que estão doentes. E muitas em situação de pobreza extrema. E a gente tem que fazer a solidariedade de comprar o remédio, de fazer a visita, de dar força para aquela companheira, para a gente não perder ninguém. Porque, inclusive, a própria situação conjuntural do país nos está adoecendo. Né? Nos está adoecendo. Então, essas estratégias ela vai para todas as dimensões da vida, né? E por fim, acho que é esse essa dimensão mesmo da resistência. Nós vamos resistir, nós sempre resistimos. Então, com dificuldades, com atropelos, mas, sobretudo, reforçar nossas capacidades de diálogo e de se mobilizar e de conversar e de fazer a formação política. Acho que a educação popular tem um eixo aí fundamental nessa relação, né? Do conhecimento a partir dos saberes das pessoas, não necessariamente da academia, da escola, mas dos saberes que cada um constrói. Então, acho que a educação popular tem esse papel aí fundamental para reconfigurar e juntar todo mundo. Bom, minha gente, o programa de hoje está se encerrando. A gente agradece imensamente a contribuição sempre quando vem do professor Marco Mondaini. Agradecemos também a Joana Santos. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa durante essa 1 hora. Nosso programa vai ser reprisado às 9h aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Henrique Jonatas e Roberto Peixoto. Na locução, Manina Guiar. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, Marco da Lata. E também nas redes sociais, contamos com Henrique Jonatas, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Amanhã você fica com a apresentação de Paula Reis com o tema Como sobreviver no mundo neoliberal. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. Obrigada pela sua companhia. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí.
A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.